pessoal? Tudo bem com vocês? Ok. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo da enfermagem em relação à faculdade, tá? Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o curso da enfermagem, as cadeiras que eu paguei, qual a diferença entre o ciclo básico e o ciclo específico, estágio, qual a diferença também entre estágio da faculdade e estágio extracurricular. O Nino tá aqui. Vem cá, apareci no vídeo. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Ok. E a gente também vai dar uma pausa para conversar sobre missão acadêmica. O que é missão acadêmica, tá? E no final eu vou mostrar quanto eu tirei no Enem, tá? Na época que eu passei e qual a diferença do Enem que eu fiz pro Enem de hoje em dia. Então vamos comigo. Qual a diferença entre o ciclo básico e o ciclo específico? O ciclo básico é quando a gente paga biofísica, bioquímica, são cadeiras que são em outros departamentos também, não especificamente no departamento de enfermagem. Por exemplo, a gente paga enfermagem e fisioterapia, enfermagem e medicina, uma cadeira em conjunto, entendeu? O específico é quando a gente já paga as cadeiras específicas da enfermagem, quando a gente paga fundamentos da enfermagem, saúde da criança, saúde da mulher, e aí a gente já associa tantas cadeiras com os estágios, tá? Então, às vezes, a gente tem um mês de aula e depois faz uma semana de estágio naquela cadeira. Em saúde da mulher, eu lembro que foi muito assim. Tipo, a gente estudou o período todo e o sétimo período. E no final, a gente teve umas 2 semanas de estágio. Que a gente, em 2 semanas, rodou sala de parto, alojamento, triagem. Foi a partir daí que eu já fui pensando em falar de saúde da mulher pela autonomia que eu tava vendo de uma residente que eu vi ela prestar assistência ao parto, suturar tudo numa mulher e, tipo, ela tava autonomia total na sala de parto. E eu fiz, acho que é isso que eu quero ser. E aí eu fui planejando, fui moldando, né? Teve toda a indecisão de fazer obstetrícia ou né. Eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo que eu conto sobre a minha trajetória pra escolher obstetrícia. E aí, quando chegou no 10º período, eu fiz missão acadêmica. Mas o que é missão acadêmica? É quando você sai da sua federal, por exemplo, eu era daqui da Federal de Pernambuco e fui pra Federal de outro estado. Por exemplo, eu fui pra UFC, né? E aí eu morei em Fortaleza e fui estudar na UFC por um tempo para que eu fizesse os estágios lá. Então, eu fui fazer saúde da criança e saúde da mulher estagiando lá. É uma decisão não só sua, mas também da professora que está lhe orientando no PIBIC, tá? Que é o projeto de iniciação científica que ocorre dentro das federais. Mas também eu acredito que tenha em faculdade particular. Então, quem for de faculdade particular também pode pesquisar sobre projetos de PIBIC, tá? E aí eu era aluna de PIBIC no último ano da faculdade. E aí a professora conversou comigo e fez: Márcia, você quer ir pra UFC fazer missão acadêmica? Aí eu... Claro, né? Aí juntei tudo, aí eu ganhei uma bolsa, tá? Eu já ganhava R$400 de bolsa por ser aluna de PIBIC. E aí eu ganhei triplicado esse valor, fora o dinheiro pra aluguel de lá. E aí eu consegui alugar um quarto, um apartamento de um amigo. E paguei R$400, R$300 eu acho. E fiquei lá o mês inteiro, tipo, tinha tudo no apartamento e fiz uma feirinha pra passar o mês. E foi isso, e foi incrível e eu recomendo, é uma experiência muito boa. Vou botar algumas fotos aqui do internato. E, enfim, foi mara. E aí, já que eu falei de internato, vamos conversar sobre internato, estágio e estágio extracurricular. E estágio remunerado, qual a diferença, né? Então, vejam só. Durante a faculdade, a gente vai fazendo alguns estágios, que é pra completar a carga horária daquela cadeira. Então, algumas cadeiras pra gente saúde da mulher, a gente paga, tipo, uma semana de estágio. E é pra completar a carga horária daquela cadeira. E aí, completou PRIO, né? Tem estágios também extracurriculares, tá? Que é pra preencher aquela carga horária que é extra, né? E aí vão oferecer outros tipos de estágio e tal. Na federal não tinha esse tipo de estágio, mas tinha o internato, que é normal, que toda faculdade tem, que é o 9º e 10º período de faculdade. Na federal, o 9º período a gente tem que pagar na UBS e o 10º período a gente tem que pagar no campo de estágio que a gente escolhe. Quando tem muita gente brigando pelo mesmo campo, o que é que acontece? Sorteio. Então, eu não passei pelo sorteio porque eu queria muito sair da mulher. E acabei que eu fui pro IMIP. Tá? E aí lá no IMIP
eu passei um mês estagiando na sala de parto com vários residentes, o que também me ajudou muito, porque eu ganhei experiência, prestei assistência ao parto com residentes e eu tinha uma preceptora muito top também, que preceptora é tipo a professora no estágio, sabe? Que ficava me orientando, ficava conversando comigo, o que é que eu tava acertando, o que é que eu tava errando, e ela me tratava igual ela tratava os residentes, então assim, eu me sentia já R1, sabe? Mesmo sendo R0, né? E aí foi uma experiência muito boa. E logo em seguida, que eu terminei esse um mês, eu já fui passar o 10º período, completar o 10º período lá no UFC. E aí eu completei o internato lá no UFC. Tem um estágio que você poderia fazer uma prova nesse IMIP, que é o hospital que eu falei, que eu fiz o 10º período, né? Um mês lá estagiando no 10º período. O IMIP, ele é referência aqui em Recife, tá? É um hospital referência. E podia fazer uma prova lá pra fazer um estágio. A carga horária era 12 por 60, se eu não me engano, e você ganhava por mês uma bolsa de R$ 400. E aí, essa carga horária desse estágio, você ficava como carga extra, né? Não contava como faculdade, mas você poderia colocar no seu currículo e o pós-faculdade ajudaria você a arrumar um emprego, por exemplo, porque você já ia ter a carga horária a mais de uma pessoa que não tinha. Então, algumas amigas minhas fizeram a prova, passaram, né? Se eu não me engano, eram 10 bolsas. E aí, algumas passaram e ficaram no IMIP à noite. Então, elas iam pra faculdade, que era integral, né? Um detalhe muito importante, que a federal era integral. Às vezes, a gente tinha aula de 8 da manhã às 5 da tarde. E eu ainda tentava ser monitora e fazia curso de inglês à noite. Então, assim, era tenso. Na hora do almoço, toda quarta-feira, tinha grupo de pesquisa. Então, assim, a minha agenda era lotadíssima. Eu tentava ser monitora pelo menos toda sexta-feira. Então, eu tentava arrumar um tempo, pagar uma cadeira depois, estudar depois, faltar uma aula aqui, faltar uma aula ali, pra tentar completar. Porque senão eu não ia conseguir ser monitora e ter o título de monitora, né? Que conta muito pra residência. E aí, esse estágio, muita gente fez esse estágio, né, remunerado. Porém, se fosse na mesma hora que as cadeiras da federal, a gente não poderia fazer. Por isso que as meninas optaram por fazer à noite. E algumas amigas minhas fizeram, passaram. Eu não fiz, né? Eu nunca trabalhei enquanto estudante de enfermagem. Meus pais sempre me sustentaram. E quando eu terminei, eu fui realmente tentar emprego e tal. Mas durante mesmo a faculdade eu nunca estagiei, nunca tinha feito nenhum tipo de estágio nesse sentido. Mas é basicamente essa diferença entre o estágio da faculdade, missão acadêmica, o internato, que não é remunerado, né? É o 9º e o 10º período de toda a faculdade, e o estágio remunerado. Para terminar esse vídeo, eu vou resumir basicamente como foi a minha nota para passar no Enem. Então vamos lá. Tenho aqui anotado, vou deixar aqui uma imagem, tá? Quando eu passei, que tira aquele print da tela, né, pra postar, tal, comemorar que eu passei na federal. Então, eu vou deixar o print aqui. Na época, eram 2 fases, né, quando eu passei no vestibular. A primeira fase era o Enem e a segunda era uma prova específica por exemplo, da área que eu estava seguindo. Se era a área da saúde, eu fazia prova apenas de física, química e biologia. A segunda fase. E aí somava-se a primeira fase, que era a nota do Enem, tinha um peso, né? E somava com a segunda fase, que também tinha um peso, somava e gerava uma nota. E eu passei com a nota 4.853. Eu passei 20º lugar na federal, no meu ano, né? De 80 vagas, porque eram 40 vagas da primeira entrada e 40 da segunda entrada. E aí, o que é que acontece? Passei em 20º lugar, ou seja, eu passei em primeira entrada, que era logo no início do ano, né? Se eu não me engano, a gente teve uma festa de calouros. Eu vou colocar aqui o panfleto, que eu tenho até hoje, fotos. E a calourada, né, que foi de inauguração e tal, para os alunos novatos, foi dia 15 de fevereiro. Então, você pode ver que foi logo no início, eu já entrei na primeira entrada, no 20º lugar. A nota mais alta naquele ano foi 6.69 e a menor nota 4.65. Então, assim, alguns centésimos, né, decidiram aí as primeiras posições. As últimas posições, na verdade. E aí, qual a maior diferença da prova de como era, né, de quando eu passei pra como é agora? Então, hoje em dia a gente tem o SISU, né, que é um sistema que você, pela nota do seu Enem, você pode botar em qualquer lugar, em qualquer curso, em qualquer lugar do Brasil. E aí, isso é bom e isso é ruim.
Primeiro ponto que eu acho que é bom. Porque assim, você não faz duas provas, né? Aquela sua nota, você faz o Enem e ali você se garante de passar apenas por aquela nota. Não tem os pesos para gerar uma nota final, mas não tem o peso para somar com outra nota, que você pode ser muito boa e aí a segunda fase ser muito ruim e você acaba se atrapalhando. Então tem essa diferença. Porém, eu acho ruim. Muita gente acha muito bom, né, o SISU. Eu acho ruim porque eu estava até falando isso com meu irmão. Por quê? O que é que acontece? O SISU, você concorre com todo mundo do Brasil. Então, assim, tem gente de São Paulo que ele vai botar que ele quer enfermagem e ele vai estar concorrendo com você daqui, entendeu? Então, assim, tá pau a pau. Quem tiver a maior nota fica. Quando era na minha época, como tinha segunda fase, né? Então a pessoa, ela não ia colocar no sistema o que é que ela queria, primeira, segunda, terceira opção. Ela ia tipo, fazer o Enem, gerou uma nota. Ia ter que vir aqui fazer a segunda prova, né? A segunda fase, ia gerar outra nota. E aí ia somar. Então não tinha muito essa concorrência pelo Brasil inteiro. Não sei se dá pra entender. Mas era uma coisa mais focal. E agora todo mundo do Brasil inteiro concorre com todo mundo. Eu acho também que a cota, né, ajuda muito quem vem de instituição pública. Eu sou cotista, tá? Então essa minha nota também eu passei porque eu sou cotista, porque eu estudei no Colégio da Polícia Militar. E o Colégio da Polícia Militar, ele é considerado público. Então, no terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, como eu tinha feito no Colégio da Polícia, foi considerado público e eu sou cotista. E acredito, né, que ajuda muito, porém, entretanto, tem também uma quantidade de vagas limitadas também para cotista, uma quantidade de vagas ficou muito assim, uma coisa muito limitada, muito, sabe? Enfim, e que na minha época não tinha isso, era tantas vagas, 80 vagas, por exemplo, e aí cotista ganhava um pezinho a mais na nota e prio, não tinha essa quantidade específica para cotista, quantidade de vaga específica, sabe? Não tinha tanta coisa, eu acho que isso também ajudava a nota não ser tão alta, porque hoje em dia a nota é muito alta. Para passar em enfermagem hoje em dia é 750, por exemplo, né? Gente, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu resuminho sobre o curso de enfermagem. Tentei explicar sobre o curso, eu vou deixar todos os links, todas as informações aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, tem dúvidas sobre o curso, né, sobre a faculdade, sobre tudo mais, Enem, SISU, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo! E até o próximo!